Meus queridos alunos, tudo bem? Como eu já me apresentei antes, o meu nome é Nídia, sou professora do CETESE, então nós vamos começar aqui a falar sobre o nosso curso do Procedimento Técnicos em Sala de Vacinação. O Programa Nacional de Imunização, que chamamos de PNI, a gente vai falar aí em módulos, tá? Para que as aulas não fiquem assim tão cansativas, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar da estrutura, né? É, sobre as vacinas, sobre as suas competências, né? Quando falamos aí de competências, a gente pode falar de três competências. Falamos das competências da esfera nacional, as competências de esfera estadual, competências de esfera municipal, o que cabe a cada uma delas, tá? Então, nesse curso, vocês vão aprender tudo isso. É, qual é a responsabilidade de cada uma delas, tá? Qual as diretrizes de cada uma, quais as ações de cada esfera. Então, vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre o manual das normas dos procedimentos. É, e outra coisa, quanto aos manuais, nós disponibilizamos aí os manuais, então seria bom que vocês baixassem aí esses manuais para poder acompanhar. Tem aí os manuais e as reações adversas, e esses manuais é de 2014, tá? Então, se vocês puderem baixar o conteúdo para poder acompanhar, tá? Estão disponível aí dentro da plataforma para vocês. Então, tem um videozinho que tem o passo a passo de onde vocês vão acompanhar aí, conseguir todo esse material para poder acompanhar a aula conosco, tá? Vamos falar aí de algumas doenças que já foram erradicadas com a vacinação, outras que foram erradicadas e voltaram. Vamos ver todo esse histórico, tá? Então, vamos começar falando sobre o PNI, tá? E o PNI é o Programa Nacional de Imunização. Como forma construtiva, como foi criado o PNI? Porque o PNI foi criado no ano de 1973, como tentativa de quê? De eliminar, né, da eliminação de doenças que acometiam a população brasileira. Seguindo aí o êxito de erradicação da varíola, tá? O seu objetivo era conduzir estratégias de prevenção e controle na incidência de doenças, né, infectocontagiosas, com a meta de vacinar toda a população. No Brasil, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele garante que todo cidadão, gente, tenha acesso às vacinas, sendo aí o responsável pela imunização em massa, e o objetivo da vacinação em massa, gente, da população, é a erradicação das doenças, né? A gente está tendo aí, por exemplo, a gente está vivenciando aí, né, atualmente aí o surto da Covid, né? Então, eles estão aí trabalhando com toda essa organização. Aí, então, a gente tem aí a criação do PNI, né, que se deu aí em 73, no âmbito do processo de formulação de grandes programas nacionais, na gestão do ministro Mário Machado de Lemos. O PNI, para que vocês saibam, é um dos maiores e mais inclusivos programas de imunização de todo o mundo, tá? Para vocês verem aí a grandiosidade desse programa, contribuindo para que feitos incríveis ocorressem no Brasil, como a erradicação da varíola na década de 80, tá? E da poliomielite na década de 90. Eu vou aqui abrir aqui um material para vocês, para a gente acompanhar aqui, tá? E aí eu vou explicando aí cada passo, como funciona ponto a ponto, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso material.
Bom, a gente tem então, né, aí o Programa Nacional de Imunização, que foi criado aí em 1973 e é responsável pela normatização técnica quanto ao uso dos imunobiológicos no âmbito do SUS, né? Ele que decide quanto à introdução dos imunobiológicos como integrantes dos calendários oficiais de vacinação, bem como as aplicações de ofertas, tá? Define também os imunobiológicos para situações especiais e para grupos populacionais específicos. Qual que é a missão do PNI? Ele organiza, gente, toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle e a erradicação e a eliminação das doenças imunopreveníveis. Ele também é considerado um dos principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil. Como é que funciona a sua estrutura? Ele distribui aí mais de 300 milhões de doses anualmente, 44 imunobiológicos, 34 mil salas de vacinação e 42 centros de referenciais de imunobiológicos especiais, que é o CRIA, né? E aí, como é que funcionam as suas competências, né? A gente tem aí as competências nas esferas nacionais. O PNI está sob a responsabilidade da coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações, o CGPNI, do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde. Então, a gente tem aí a organização do PNI, né, que é incluindo as definições das vacinas nos calendários das campanhas nacionais de vacinação. Aí a gente tem aí as estratégias e as normatizações técnicas sobre as suas atuações. O provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados insumos estratégicos, e a gestão dos sistemas de informação do PNI, incluída a consolidação e a análise dos dados nacionais e a retroalimentação das informações de esfera estadual. E as competências de esfera estadual? A gente tem aí a coordenação do componente estadual do PNI, o provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos, e a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e análise dos dados municipais, o envio dos dados ao nível federal dentro dos prazos aí estabelecidos e a retroalimentação das informações de esfera municipal. E aí, como é que funciona aí as competências de esfera municipal? A coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a vacinação de rotina, as campanhas de vacinação de bloqueio, notificação e investigação de eventos adversos e óbitos associados à vacinação, né? Que às vezes tem aí algumas reações, né? Como é que seriam essas vacinações de bloqueio? Quando vacina determinado local, né? Então tem que estar aí, eles fecham, né, essa localização para poder fazer essa vacinação de bloqueio, né? A gerência de estoque municipal de vacinas e os outros insumos, né, incluindo o armazenamento e o transporte para os seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes. Eles também são responsáveis aí pelo descarte, né, e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas técnicas e vigentes, né? Não sai descartando aí esse material em qualquer lugar. A gestão do sistema de informação do PNI, também incluindo a coleta, o processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade proveniente das unidades notificantes, bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos
e fluxos estabelecidos no âmbito nacional e estadual, e a retroalimentação das informações e as unidades notificadoras. Como é que funciona a equipe da sala de vacinação? Tem aí as salas de vacinação, ela obrigatoriamente tem que ter um enfermeiro, né? Ele que vai aplicar a vacina? Não, mas obrigatoriamente tem que ter um enfermeiro, tá? Porque pode ter alguma reação, alguma coisa assim. Tem que ter um técnico auxiliar de enfermagem, tá? 2 vacinadores para cada turno de trabalho, sendo que um vacinador para cada 30 doses injetáveis ou 90 doses orais por horas de trabalho, porque tem que ter aí, gente, é, é, eles têm que estar trocando de turno, né? Então tem que ser esse quadro aí, tem que ter esse quadro aí de pessoas trabalhando. Como é que é as condições da sala, né? A simetria, a área semicrítica, né? A área mínima tem que ser de 6 metros quadrados e a área recomendada é de 9 metros quadrados, tá, gente? Isso é recomendado, tá? Em locais com grande demanda populacional, deve ser utilizadas 2 salas, que são conjugadas e interligadas, né? Sendo uma parte para triagem, é ali que eles fazem a triagem e coleta de informação, e a outra para a administração das vacinas, tá? E como deve ser essas salas, gente? A sala de vacinação, ela tem que ter o piso e paredes lisas, contínuos, sem frestas e laváveis, portas e janelas pintadas com tintas lavável, porta de entrada e saída independente, se possível. Quando a gente fala aí, né, teto com acabamento resistente e lavável, bancada feita de material não poroso para preparo dos insumos durante o processo, pia para lavagem dos materiais, pia para higienização das mãos antes e após o atendimento dos usuários. Vocês estão vendo aí que tudo está prezando aí a higiene, né? A higienização tem que estar tudo muito limpo, muito higienizado para que não haja contaminação, né? Então isso é muito importante. O nível da iluminação tem que ser natural e artificial. Tem que ter cuidado com a temperatura, umidade e ventilação natural em condições adequadas para o desempenho das atividades. Tomadas têm que ser exclusivas para cada equipamento elétrico. Tem que ter para as geladeiras, os frigoríficos, cada equipamento tem que ter uma tomada exclusiva. O equipamento de refrigeração, utilizados exclusivamente para a conservação das vacinas, isso é extremamente importante, por soros e por imunoglobulinas, conforme as normas do PNI nas 3 esferas de gestão, tá? Os equipamentos de refrigeração protegidos da incidência de luz solar direta, sala de vacinação mantida em condições de higiene e limpeza. Então, vocês veem que aí a limpeza é extremamente importante. Então, com relação ao nosso primeiro módulo, esse seria aí as coisas mais importantes, né? Então, nós encerramos aqui o nosso primeiro módulo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso próximo módulo, para a gente falar da vacinação. Até mais.